Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui refletindo sobre o que está acontecendo no nosso mundo recentemente e também sobre o que Jesus disse que iria acontecer antes da sua vinda, como seriam as pessoas antes da sua vinda, e vendo quanta semelhança existe ao que Jesus disse que ia acontecer na sua vinda, a condição do mundo da sua vinda e a condição do mundo na época de Noé. E olhe só a semelhança. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24 e o versículo 37 em diante. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olhe quanta semelhança. Diz que na época de Noé aqui existia, sabe o quê? Incredulidade. Noé passou 120 anos pregando uma mensagem que Deus tinha dado, que o mundo seria destruído com o dilúvio. No início da pregação de Noé, muitas pessoas creram na sua pregação e algumas até faleceram antes do dilúvio acontecer. Mas uma boa parte das pessoas começaram, como é que se diz, dizer, está tardando, isso não vai acontecer, e abandonaram sua fé. Mas a maior parte da época de Noé zombavam do que Noé pregava. Porque Noé dizia que vinha um dilúvio, só que na terra nunca tinha havido dilúvio algum, nunca tinha tido chuva, porque a água brotava da terra e regava as plantas que assim cresciam. E Noé então pregou para aquele povo, só que aquele povo não creu. Ou seja, o que reinava lá é a incredulidade. E Jesus disse que nos nossos dias estaria semelhante ao dia de Noé, a incredulidade estaria grande. Em outras passagens da Bíblia, Jesus disse que seria também como na época de Ló. E o que estava na época de Ló? O que predominava na época de Ló? Imoralidade. Se você for ler lá o capítulo 18 e 19 lá do livro de Gênesis, você vai ver que o que tinha na época de Ló era imoralidade. Então Jesus disse que os nossos dias, o finalzinho da história desse mundo, as pessoas seriam incrédulas e imorais. Essa seria a principal característica dos últimos dias. E você vê a semelhança. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Foge também desses. É uma vivida semelhança com o que está acontecendo hoje. E Jesus disse que isso vai acontecer quando? Nos últimos dias da história desse mundo. Jesus fala de mais alguns sinais que se cumpririam antes da sua vinda. Ele fala de terremotos, ele fala de falsos profetas, ele fala de epidemias, ele fala de inundações, fala de tudo isso, sinais da natureza também. Nós vimos aí que teve aí uma grande epidemia e ele termina assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, por a maldade aumentar, o amor se esfriará de quase todo. E o amor tem se esfriado do coração do povo? Claro que sim. Preste atenção, olhe bem por o que aconteceu recentemente. Enquanto algumas pessoas estavam perdendo a sua vida no Rio Grande do Sul, enquanto algumas pessoas estavam sofrendo lá pelas perdas de alguns familiares por causa daquela catástrofe que aconteceu, do outro lado nós temos um contraste de pessoas em um show satânico, que foi aquele show lá da Madonna. Foi um show satânico ali, repleto de orgias, de imoralidade, de perversão, de bebedices. Enquanto uma parte estava em um show satânico, onde Satanás era exaltado, outras partes estavam sofrendo. Em um show onde o dinheiro público foi gasto,
em vez de ajudar pessoas que estavam sofrendo. Isso é a profecia se cumprindo? O amor se esfriou de quase todos mesmos. Pessoas orando de um lado, socorrendo seus próximos ali, e do outro lado pessoas fazendo isso. E algumas pessoas ainda dizem que o nosso país, o Brasil, é um país cristão. Aonde? No nosso país existe idolatria, imoralidade. As pessoas são mais amigas do prazer do que de Deus. Eu não estou generalizando, porque nessa grande catástrofe que aconteceu, muitas pessoas mostraram ser temente a Deus e ter fé em Deus, porque foram lá socorrer seu próximo. Tinha pessoas socorrendo pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Deus seja louvado, que Deus continue abençoando essas pessoas que estavam lá no Rio Grande do Sul e que estão lá ainda socorrendo vítimas daquela catástrofe. Que Deus restaure a saúde daquelas pessoas, que Deus restaure a saúde daquelas pessoas que estão feridas e que Deus dê força àqueles que estão ajudando, porque eu sei que mesmo aqueles que não conseguem ajudar com alguma coisa estão indo lá e ajudando. E muitas pessoas que não moram lá estão orando pelas pessoas de lá. Louvado seja Deus por isso. Mas enquanto isso, do outro lado, tinha umas pessoas que, enquanto uns estavam sofrendo, estavam se alegrando, estavam exaltando Satanás. Era isso que estava acontecendo. É sinal do tempo do fim. Jesus está próximo de voltar. E a Bíblia diz assim quanto a nós mesmos. E a Bíblia diz assim quanto a nós mesmos, nos adverte. Diz aqui no livro de Lucas, capítulo 21, verso 34, diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como laço. Sabe, os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. A incredulidade da época de Noé, a imoralidade da época de Ló, estão todas aqui acontecendo em nossos dias, e Jesus disse que ia acontecer pouco antes da sua vinda. O que aconteceu na época de Noé? Aqueles que eram incrédulos foram levados pelas águas. O que aconteceu na época de Ló? Aqueles que eram imorais, que não tinham nenhum amor para com o bem, nem para com o seu próximo, foram destruídos pelo fogo. O mesmo acontecerá nos últimos dias, quando Jesus vier. Aqueles que são imorais, profanos, sabe, serão destruídos. É o que a Bíblia diz: a menos que se arrependam, serão destruídos. E quanto a mim e a você, o que a Bíblia diz? Acautelai-vos. Não permita que o coração de vocês, não permita que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, que era o que estava tendo naquele palco. Orgia, com a embriaguez, estava acontecendo lá, e não só lá, mas em muitos lugares, com as preocupações desse mundo, para que esse dia não venha como um laço. Sabe para quem o dia da vinda do Senhor virá para um laço, como um laço? Para aqueles que estão em divertimentos mundanos, em vez de estar ajudando o seu próximo. Mas eu acredito que você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, vai dar ouvido à voz de Deus. Volte-se para Ele enquanto é tempo. E Jesus diz: quando tudo isso acontecer, então virá o fim. Mas aquele que for fiel a Deus, esse será salvo, como Noé foi salvo na época dele, como Ló foi salvo na época dele. Se você se acautelar e não permitir que seu coração se brincar com essas coisas, você será salvo. Sabe? Que Deus os abençoe. E lembre-se de estar orando por aquelas pessoas que estão no Rio Grande do Sul, tanto aquelas vítimas que estão machucadas, como também por aqueles que estão ajudando. Não se esqueça de orar por eles. E que Deus os abençoe.